Durante os anos em que servi nas trevas, eu via algo que me assustava todas as noites, o que realmente acontece quando os cristãos dormem. Muitos pensam que o sono é apenas descanso, mas no mundo espiritual é quando a guerra mais violenta acontece, e eu só entendi a gravidade disso quando conheci a luz. Lembro como se fosse hoje. Cada noite, enquanto as pessoas normais descansavam em suas camas, eu e meus companheiros nos reuníamos. O céu escuro era nosso teto e a lua cheia, nossa lanterna. Os tambores começavam a tocar baixinho e nós entrávamos naquele estado especial, um estado onde nossos corpos ficavam aqui, mas nosso espírito viajava longe. Nasci numa aldeia onde a magia era tão normal quanto respirar. Não era questão de escolha, era questão de herança. Meu avô era o grande feiticeiro da região. Todos o respeitavam, todos o temiam, e desde pequeno ele me escolheu para seguir seus passos. Você tem o dom, ele dizia com aqueles olhos que pareciam ver através das pessoas. Você consegue enxergar o que os outros não veem. E era verdade. Desde criança, eu via sombras que dançavam nas paredes quando ninguém mais percebia. Eu ouvia vozes que sussurravam segredos quando tudo estava em silêncio. No começo tinha medo, depois aprendi a usar isso como poder. Aos 13 anos, passei pela iniciação. Não posso contar todos os detalhes, alguns são pesados demais. Mas posso dizer que depois daquele dia, meus olhos se abriram para um mundo que corre paralelo ao nosso. Um mundo cheio de espíritos, entidades e forças que trabalham enquanto a maioria das pessoas dorme. Fui treinado durante anos. Aprendi a entrar nos sonhos das pessoas. Aprendi a manipular seus medos. Aprendi a roubar sua paz. Era como se eu tivesse uma chave para a porta mais vulnerável da alma humana: o sono. Durante o sono, as defesas caem, meu avô explicava. Quando a pessoa está mais aberta, mais fraca, mais fácil de influenciar. E assim eu vivia. Durante o dia, era uma pessoa normal. Trabalhava, conversava, sorria, ninguém suspeitava. Mas à noite, eu me transformava. Visitava casas através do mundo espiritual, observava pessoas dormindo e plantava sementes de destruição. A pior parte? Eu sentia prazer nisso. O poder me embriagava. Ver as pessoas acordando assustadas, confusas, com olheiras enormes, saber que eu era responsável por aquilo, me fazia sentir como um deus. Mas tudo mudou quando conheci uma família diferente. Uma família que, não importava o quanto tentássemos, não conseguíamos afetar durante o sono. Era como se eles estivessem protegidos por uma barreira invisível. Foi aí que minha curiosidade despertou. O que eles tinham de diferente? Por que nossas técnicas não funcionavam com eles? Eu precisava descobrir. E essa busca me levaria a um encontro que mudaria minha vida para sempre. Eu fui iniciado em rituais africanos de feitiçaria. Participava de cultos noturnos, viagens astrais, invocações. Fui treinado para entrar nos sonhos de pessoas e roubar a paz delas. Eu sabia como infiltrar medo, confusão e até doenças enquanto o corpo estava deitado sem defesa. Nós éramos um grupo seleto. Para o mundo, éramos apenas vizinhos, trabalhadores, pessoas comuns. Mas à noite, nos encontrávamos em uma caverna afastada da aldeia. Tínhamos hierarquia, regras e cada um tinha sua especialidade. A minha era o sono. Meu treinamento começou com ervas especiais que abriam portas da percepção. Depois, aprendi a controlar minha respiração até chegar naquele ponto entre estar acordado e dormindo. Então, meu espírito se desprendia. No início, só conseguia observar. Via pessoas dormindo em suas casas. Com o tempo, aprendi a tocar nelas. Mais tarde, conseguia influenciar seus sonhos. E, por fim, podia entrar completamente nos sonhos delas, mudando tudo. As pessoas não entendem o poder dos sonhos. Quando você
Sonha que está caindo e acorda assustado, acha que é só sua mente pregando peças. Quando sonha que alguém querido morreu e acorda chorando, pensa que é só imaginação. Quando tem aquele sonho onde não consegue correr ou gritar, acredita que é apenas um pesadelo comum. Mas eu sei a verdade. Sei que muitas vezes não são apenas sonhos, são portas, janelas, brechas espirituais. Me lembro de uma mulher na aldeia vizinha. Estava sempre doente, fraca. Os médicos não encontravam nada, mas eu sabia o motivo. Todas as noites eu visitava seus sonhos e plantava imagens de doença. Mostrava seu corpo cheio de feridas, sua pele amarelada, seus olhos sem vida. De manhã, ela acordava e seu corpo começava a manifestar os mesmos sintomas. Também tinha um homem de negócios que estava prosperando. Ele era um obstáculo para nossos planos na região. Então, comecei a plantar sonhos de fracasso, de falência, de traição. Em 3 meses, sua empresa fechou e ele começou a beber. O mais assustador, nenhum deles desconfiava. Achavam que era má sorte, coincidência, destino. Não percebiam que estavam sendo atacados durante o sono. Você já acordou cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono? Já teve a sensação de que algo ou alguém estava no seu quarto durante a noite? Já sonhou repetidamente com situações que depois aconteceram na sua vida? Esses não são simples acasos. No mundo espiritual, essas são evidências de que algo está acontecendo enquanto você dorme. Uma das técnicas que mais usávamos era plantar sonhos que pareciam profecias. A pessoa sonhava com uma tragédia, um acidente, uma perda. O sonho era tão vívido que criava medo, e o medo abria mais portas para nossa influência. Quanto mais a pessoa temia que o sonho se realizasse, mais poder dava para que realmente acontecesse. Isso continuou por anos. Eu me tornei um dos mais poderosos da região. Tinha fama, tinha respeito, tinha medo. As pessoas me consultavam durante o dia, sem saber que à noite eu poderia estar manipulando seus sonhos. Mas então veio aquela família que mudou tudo. Poucos sabem, mas a madrugada é um campo de batalha. Entre 3 e 4 horas, milhares de crentes estão sendo atacados em sonhos. Enquanto uns sonham que estão caindo, outros são sufocados, perseguidos, até mesmo tendo relações em sonhos. Isso não é apenas psicológico, são armadilhas espirituais. Esta hora, que muitos chamam de hora morta, é quando o véu entre os mundos fica mais fino. É quando nossos poderes eram mais fortes. É quando realizávamos os rituais mais poderosos. Vou contar algo que nunca revelei antes. Nas noites de lua cheia, nos reuníamos em círculo. No centro, colocávamos uma bacia com água e sangue de animais. Cada um de nós olhava fixamente para a mistura até que as imagens começavam a aparecer, como um mapa espiritual da região. Podíamos ver luzes diferentes sobre as casas, luzes fracas, facilmente manipuláveis, e luzes fortes, que representavam proteção espiritual. Escolhíamos as luzes fracas, geralmente pessoas que estavam em crise, doentes, deprimidas, ou que tinham acabado de se afastar de suas igrejas. Uma vez escolhido o alvo, começávamos o processo. Primeiro, enviávamos espíritos observadores. Eles coletavam informações sobre a rotina da pessoa, seus medos, seus desejos secretos, suas fraquezas. Depois, planejávamos o ataque noturno. As pessoas pensam que só porque fecharam as portas e janelas físicas estão protegidas. Não sabem que existem janelas invisíveis, e a maior delas é o sono. Uma das nossas técnicas favoritas era o sufocamento noturno. A pessoa dormia e de repente sentia um peso no peito, não conseguia respirar, não conseguia se mover. Médicos chamam isso de paralisia do sono e explicam com química cerebral.
Mas eu sei a verdade. Vi com meus próprios olhos entidades sentadas sobre o peito de pessoas dormindo, sugando sua energia vital. Outra tática comum era o sonho de queda. Fazíamos a pessoa sonhar que estava caindo de um lugar alto. No momento exato em que ia atingir o chão, ela acordava em pânico. Parece inofensivo, mas esse susto abrupto causa micro-rachaduras na aura de proteção espiritual. E por essas rachaduras, podíamos inserir influências mais fortes nas noites seguintes. Os sonhos eróticos eram os mais eficazes para pessoas religiosas. A culpa que sentiam ao acordar criava uma divisão entre elas e sua fé. Como posso ter sonhado isso se sou cristão? Pensavam. Não percebiam que não eram seus próprios desejos, eram plantações espirituais. E os pesadelos recorrentes? Aqueles onde você é perseguido e nunca consegue escapar? Aqueles onde pessoas queridas morrem de formas horríveis? Aqueles onde você está preso em lugares escuros? Tudo isso tem propósito. Tudo isso tem origem. Uma das coisas mais perturbadoras que aprendi foi como as pessoas ficam vulneráveis após um sonho ruim. Acordam desorientadas, assustadas. Nesse estado, aceitam pensamentos negativos com muito mais facilidade. Vou fracassar, estou doente, ninguém me ama. Essas ideias plantadas logo após um pesadelo têm poder dobrado, é um sistema perfeito. A pessoa é atacada durante o sono, acorda fragilizada, aceita sugestões negativas, fica mais fraca espiritualmente. E na noite seguinte fica ainda mais vulnerável. Um ciclo que pode durar anos sem ser detectado. E o pior, muitos líderes religiosos não dão a devida importância a isso. Tratam como só um sonho. Não percebem que estão negligenciando uma das principais portas de entrada para ataques espirituais. Por isso que aquela família me intrigou tanto. Eles pareciam ter descoberto algo que os outros não sabiam. Uma proteção que funcionava mesmo durante o sono mais profundo. Os demônios usam o sono para plantar sementes. Medo, desânimo, enfermidade. Já vi pactos sendo feitos em sonhos. Já vi crentes acordarem com marcas no corpo, resultado de ataques espirituais noturnos. Enquanto a pessoa acha que foi apenas um pesadelo, o mundo espiritual registrou um acordo contra a vida dela. Tudo funciona como um sistema organizado. Não é aleatório, não é coincidência. Existe uma hierarquia, uma estratégia, um plano bem elaborado. Primeiro, os espíritos observadores identificam pontos fracos. Observam a pessoa por dias, semanas. Notam quando ela ora menos, quando está estressada, quando briga com alguém, quando duvida de Deus. Esses momentos criam pequenas rachaduras na proteção espiritual. Depois vêm os espíritos enganadores. Eles se disfarçam. Às vezes, aparecem nos sonhos como um parente falecido trazendo mensagens do além. Outras vezes, como anjos de luz com revelações especiais. Ou como a própria pessoa sugerindo pensamentos que parecem vir de dentro. Você não é bom o suficiente. Deus não te ama de verdade. Ninguém nunca vai te entender. Você sempre vai fracassar. Essas mensagens são plantadas durante o sono e continuam ecoando durante o dia. A pessoa acredita que são seus próprios pensamentos, suas próprias conclusões. Não percebe que foi programada durante a noite. Um dos casos mais graves que presenciei foi o de um pastor. Homem bom, dedicado, mas começou a ter sonhos onde caía em tentação. No começo, resistia. Com o tempo, a resistência diminuiu. No mundo real, continuava pregando sobre santidade. Nos sonhos, cada vez mais, cedia. Até que a barreira entre sonho e realidade começou a enfraquecer. Ele acabou vivendo na realidade o que foi plantado nos sonhos. Sua queda destruiu não apenas sua vida, mas abalou a fé de centenas de pessoas. Outro mecanismo poderoso é o sonho premonitório falso. A pessoa sonha que algo ruim vai acontecer. Acorda angustiada,
O sonho era tão real que ela começa a acreditar que vai acontecer de verdade. Essa crença negativa atrai justamente aquilo que teme. É como se a própria pessoa colaborasse para realizar a profecia falsa que foi plantada durante o sono. Mas o mais assustador são os pactos involuntários. Durante o sono profundo, a consciência está adormecida, mas o espírito está alerta. Nesse estado, a pessoa pode ser levada a locais espirituais, onde acordos são propostos. Benefícios são oferecidos em troca de compromissos espirituais. A pessoa, em estado alterado, concorda. Ao acordar, não lembra nada, mas o pacto foi feito. Você já acordou com marcas inexplicáveis no corpo? Arranhões, hematomas, sensação de aperto. Já acordou com dores que não tinha quando foi dormir? Seu corpo está reagindo a experiências que seu espírito vivenciou durante o sono. Uma tática que usávamos muito era a maratona de sonhos. A pessoa sonha que está correndo a noite toda, fugindo, lutando, resolvendo problemas complicados. Acorda exausta, como se não tivesse dormido. Fisicamente, seu corpo ficou deitado, mas espiritualmente foi forçado a um esforço intenso. O resultado é um cansaço que nenhum médico consegue explicar. O mais cruel é quando conseguíamos fazer a pessoa sonhar que estava orando, lendo a Bíblia ou indo à igreja. Ela acordava com falsa sensação de segurança espiritual. Até nos meus sonhos estou buscando a Deus, pensava. Não percebia que era uma distração, um placebo espiritual, enquanto ataques reais aconteciam em outras áreas da sua vida. Tudo isso continuou até eu conhecer aquela família especial. O pai, a mãe e 3 filhos. Tentamos de tudo. Enviamos os melhores especialistas em sonhos. Usamos as técnicas mais avançadas. Nada funcionava. Era como se dormissem dentro de uma fortaleza impenetrável. Infelizmente, muitos líderes ensinam que sonhos não têm importância, que é só coisa da mente. Mas eu digo com meus próprios olhos, é no sono que o diabo encontra terreno fértil. Se a Bíblia diz que Deus falou com José em sonho, com Daniel em visões noturnas, por que achamos que o inimigo não vai tentar fazer o mesmo? Escreva nos comentários. Você já recebeu aviso de Deus em sonho? Esta é uma das maiores estratégias do inimigo. Fazer você pensar que ele não existe ou que não age dessa forma. Quanto menos você acredita em guerra espiritual, mais vulnerável fica. Na minha antiga vida como bruxo, ríamos quando ouvíamos pregações que diminuíam o poder dos sonhos. Perfeito, pensávamos. Eles estão deixando a porta aberta para nós. Existe uma manipulação sutil acontecendo nas igrejas. Uma distorção do evangelho que remove todo o aspecto de guerra espiritual. Pregam um cristianismo confortável, sem batalha, sem vigilância, sem discernimento. É como ensinar soldados a baixarem suas armas em pleno campo de guerra. Eu conheci muitos cristãos que passavam horas estudando teologia, memorizando versículos, participando de atividades na igreja. Mas quando chegava a noite, dormiam completamente desprotegidos. Oravam antes de cada refeição, mas não antes de dormir. Consagravam seu trabalho, seu estudo, seu lazer, mas esqueciam de consagrar seus sonhos. Uma das táticas mais eficazes é usar a própria Bíblia distorcida para adormecer os crentes. Deus te dará o sono dos amados. Citam, sim, é verdade. Mas esqueceram de ler que a Bíblia também diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, como leão que ruge, anda em derredor buscando a quem possa devorar. Lembro-me de um caso particularmente triste. Uma jovem cristã, dedicada, serva fiel, mas começou a ter sonhos com anjos que traziam novas revelações. Esses anjos, que não eram anjos de verdade, diziam que certas partes da Bíblia estavam ultrapassadas, que Deus tinha uma nova mensagem mais adequada aos tempos modernos. No começo ela resistiu, mas os sonhos eram tão reais, tão convincentes.
Após meses, ela começou a questionar sua fé, a se afastar da igreja, a abraçar ideias contrárias à sua crença original. Tudo começou durante o sono. Outra distorção comum é a ideia de que cristãos não precisam se preocupar com isso, como se o batismo criasse um campo de força automático e permanente. Não é assim que funciona. A proteção espiritual precisa ser renovada, fortalecida, mantida. É um processo diário, não um evento único. Pior ainda é quando líderes ridicularizam aqueles que levam a sério a dimensão espiritual dos sonhos. Chamam de supersticiosos, fanáticos, desequilibrados. Não percebem que estão fazendo exatamente o que o inimigo deseja, desarmando os guerreiros. Na minha experiência com aquela família que não conseguíamos atacar durante o sono, descobri algo importante. Eles não eram pessoas extraordinárias, não tinham poderes especiais, não eram super espirituais. Eram cristãos comuns que simplesmente entendiam a importância da proteção noturna. Todas as noites, antes de dormir, eles se reuniam como família, oravam juntos, declaravam proteção sobre a casa, sobre cada quarto, sobre cada mente, sobre cada sonho. O pai ungira as portas e janelas com óleo regularmente. A mãe cantava hinos enquanto as crianças dormiam. Era uma rotina simples, mas poderosa, e tinha mais. Eles compreendiam que proteção espiritual está ligada a estilo de vida. Cuidavam do que assistiam, do que ouviam, do que falavam durante o dia. Sabiam que cada escolha abria ou fechava portas espirituais. Essa família me intrigava tanto que comecei a observá-los durante o dia. Queria entender o segredo deles. Foi assim que, sem perceber, dei o primeiro passo em direção à minha própria transformação. Certa noite, posicionei-me estrategicamente perto da casa deles. Queria ouvir suas orações, descobrir suas técnicas. Estava escondido entre as árvores quando o pai começou a orar. Algo nas palavras dele me atingiu como uma flecha. Pela primeira vez, senti medo, não o medo que eu costumava causar, mas um medo diferente, um temor reverente. Foi só quando encontrei a Cristo que meus olhos se abriram. Eu percebi que os pesadelos que eu causava em outros eram os mesmos ataques que mantinham milhões de crentes presos. Entendi que a cegueira espiritual é a maior arma do inferno, especialmente enquanto dormimos. Tudo começou naquela noite, escondido entre as árvores, ouvindo a oração daquele pai de família. Ele não estava apenas repetindo palavras decoradas. Falava com Deus como quem conversa com um amigo presente no quarto. E então ele disse algo que me congelou. Senhor, sei que há alguém lá fora nos observando. Alguém que quer entender nosso segredo. Mostra a ele que não é sobre nós, é sobre ti. Que não é nosso poder, é tua presença. Como ele poderia saber? Eu estava bem escondido, usando minhas melhores técnicas de camuflagem espiritual. Ninguém nunca tinha me detectado antes. Fiquei paralisado. Quis fugir, mas minhas pernas não respondiam. Então algo estranho aconteceu. Em vez de pedir proteção contra mim, aquele homem começou a orar por mim. Por mim, seu inimigo, seu atacante. Esse observador não é nosso inimigo. Senhor, é alguém perdido, confuso, procurando respostas nos lugares errados. Mostra a ele teu amor. Revela a ele tua verdade. Naquele momento, senti algo que nunca tinha sentido antes. Como descrever? Era como se um raio de luz atravessasse décadas de escuridão. Como se alguém ligasse uma luz em um quarto onde sempre estive, mas nunca enxerguei de verdade. Caí de joelhos, tremendo, lágrimas, que não chorava desde criança, começaram a escorrer pelo meu rosto. Memórias que estavam enterradas voltaram à tona. Lembrei da minha mãe, cristã fervorosa, orando por mim antes que o meu avô me levasse para a iniciação. Lembrei do seu rosto, das suas últimas palavras. Um dia a luz vai te encontrar.
Fiquei ali, chorando como uma criança, até que a porta da casa se abriu. O homem saiu, caminhou diretamente até onde eu estava, como se pudesse me ver perfeitamente, na escuridão. Estendeu a mão e disse apenas: "Vem." Não sei explicar por que segui. Algo mais forte que eu me impulsionava. Entrei na casa. O território que tentávamos invadir espiritualmente há meses, sem sucesso. A família estava reunida na sala. Ninguém parecia surpreso ou assustado com minha presença. "Você tem buscado nosso segredo", disse o homem. "Mas não é um segredo, é um relacionamento." Naquela noite, entre lágrimas e confissões, contei tudo. Quem eu era, o que fazia, como atacava pessoas durante o sono. Esperei julgamento, condenação. Recebi o oposto. Eles oraram por mim, não contra mim, mas por mim. E então aconteceu. Foi como se correntes invisíveis que me prendiam há anos começassem a se quebrar. Senti presença saindo do meu corpo. Da minha mente, vozes que me acompanhavam desde a infância silenciaram. Uma paz que nunca conheci invadiu cada centímetro do meu ser. Nos dias seguintes, passei por um processo intenso. Queimei objetos, rompi pactos, confessei ações. O passo era doloroso, mas libertador. Era como arrancar espinhos profundamente enterrados na carne. O mais difícil foi entender o perdão. Como poderia ser perdoado depois de tudo que fiz? Como poderia recomeçar depois de tantas vidas que ajudei a destruir? A resposta veio através daquela família. Eles não apenas me mostraram o caminho para Cristo, eles caminharam comigo. Dia após dia, ensinando, corrigindo, amando, comecei a entender o que os protegia. Não eram amuletos, rituais ou fórmulas mágicas. Era relacionamento. Relacionamento real, diário, profundo com Jesus. E pela primeira vez, experimentei o verdadeiro descanso. Dormir sem medo, sonhar sem manipulação, acordar renovado. Você já sentiu isso? Essa paz que ultrapassa todo entendimento? Essa certeza de que, mesmo no momento mais vulnerável, o sono, você está protegido? Isso mudou tudo para mim. E agora, entendo meu propósito. Alertar outros sobre o que realmente acontece quando fechamos os olhos à noite. Você não pode mais dormir como se estivesse desarmado. A palavra diz em Salmos 91:5, "Não temerás o terror da noite." Isso significa que a guerra existe, mas a vitória também. Antes de dormir, cubra sua vida com o sangue de Jesus. Ore, consagre seus sonhos. Depois da minha conversão, passei 3 meses em intenso discipulado com aquela família. Aprendi não apenas a me defender, mas a ajudar outros a se libertarem. E o que descobri nesse processo me surpreendeu ainda mais. Existem padrões, sinais claros de que alguém está sendo atacado durante o sono. Vou compartilhá-los para que você possa identificar em sua própria vida ou na vida de pessoas próximas. Primeiro sinal: acordar extremamente cansado, mesmo após dormir o tempo adequado. Quando o cansaço persiste dia após dia, mesmo sem esforço físico excessivo, pode ser um sinal de atividade espiritual noturna. Segundo sinal: sonhos repetitivos com temas de perseguição, queda, afogamento ou sufocamento. Uma vez ou outra é normal, mas quando se torna um padrão, precisamos ficar atentos. Terceiro sinal: acordar no mesmo horário todas as noites, especialmente entre 3 e 4 horas da manhã, sem motivo aparente. Esse horário, conhecido como hora morta, é quando ataques espirituais são mais intensos. Quarto sinal: marcas inexplicáveis no corpo ao acordar. Arranhões, hematomas, sensação de aperto ou pressão que não existiam antes de dormir. Quinto sinal: sensação constante de presença no quarto. Muitas pessoas relatam a impressão de que alguém as observa enquanto dormem. Se você identificou algum desses sinais, não se desespere. Existe proteção,
existe libertação, existe um caminho. Comecei a trabalhar com pessoas que sofriam esses ataques. Uma mulher em particular me marcou. Por anos, ela acordava sufocada todas as noites. Consultou médicos, fez exames, tomou remédios para dormir. Nada resolvia. Quando comecei a ministrar em sua vida, descobrimos a raiz. Antes de se converter, ela havia participado de sessões espíritas onde recebia entidades. Mesmo após sua conversão, nunca tinha renunciado especificamente a esses vínculos. Depois de orações direcionadas e quebra de pactos espirituais, os ataques cessaram completamente. Outro caso impressionante foi de um jovem pastor. Bom homem, dedicado à obra, mas todas as noites sonhava que estava pregando mensagens contrárias à Bíblia. Acordava confuso, culpado. Começou a duvidar de sua chamada, de sua sanidade. Quando me procurou, identifiquei imediatamente. Era um ataque para neutralizar seu ministério. Trabalhamos juntos na libertação e fortalecimento espiritual. Hoje, seu ministério impacta milhares. A verdade é que o inimigo ataca mais fortemente aqueles que representam maior ameaça aos seus planos. Se você tem experimentado esses sinais, pode ser porque seu potencial no reino é grande demais para ser ignorado pelas trevas. A boa notícia: você não precisa viver assim. O mesmo Deus que me libertou de anos de bruxaria pode libertar você de qualquer ataque noturno. Aprendi que a proteção espiritual durante o sono tem 3 dimensões. Preventiva: o que fazemos antes de dormir. Oração, leitura da palavra, declarações de fé, consagração do ambiente. Permanente: o estilo de vida que levamos. O que assistimos, ouvimos, falamos e permitimos em nossa vida afeta diretamente nossa vulnerabilidade espiritual. Provisória: como reagimos quando os ataques acontecem. Sim, mesmo cristãos maduros podem enfrentar batalhas ocasionais. A diferença está na resposta. Em minha jornada de libertação e cura, descobri que Deus não apenas nos protege durante o sono, Ele pode transformar nossos sonhos em momentos de revelação, direção e cura interior. A transformação em minha vida não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo. Cada camada de escuridão precisou ser removida cuidadosamente, como quem tira espinhos profundamente enterrados na carne. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Meus antigos companheiros não aceitaram bem minha conversão. Tentaram me trazer de volta usando todos os meios possíveis. Visitavam-me em sonhos, oferecendo poder ainda maior. Mandavam mensageiros com ameaças, atacavam pessoas próximas a mim. Houve noites em que acordei suando frio, sentindo presenças no quarto. Outras em que sonhei que voltava às práticas antigas. A batalha era real, intensa. Mas a diferença é que agora eu não lutava sozinho. Aquela família me acolheu como filho. Quando os ataques eram mais fortes, eu dormia na casa deles. O pai me ensinou princípios de guerra espiritual que nunca havia aprendido no seminário. A mãe me mostrou o poder da adoração como arma contra as trevas. As crianças, com sua fé simples, me lembravam diariamente que o reino pertence aos que são como elas. Gradualmente, os ataques diminuíram. Meus sonhos começaram a mudar. Em vez de pesadelos e batalhas, comecei a ter sonhos de cura, de restauração. Sonhos onde via meu passado sendo lavado, meu futuro sendo escrito em páginas novas. Uma noite, tive um sonho particularmente poderoso. Vi-me em um campo aberto. À minha frente, uma montanha de correntes, amuletos, objetos que havia usado em minha antiga vida. Então, uma luz desceu do céu e transformou tudo em cinzas. Uma voz disse: "O velho passou, eis que tudo se fez novo." Acordei chorando, mas eram lágrimas de alegria. Senti que uma página havia sido definitivamente virada. A libertação que começou naquela noite entre as árvores estava agora completa. Mas Deus não parou na libertação. Ele tinha um propósito maior.
6 meses após minha conversão, senti um chamado claro para compartilhar meu testemunho. Comecei em pequenos grupos, depois em igrejas locais. Muitos ficavam chocados com meus relatos. Outros se identificavam, percebendo que estavam enfrentando os mesmos ataques noturnos que eu antes causava. Em cada lugar que compartilhava minha história, pessoas vinham para a libertação. Vi correntes sendo quebradas. Vi pessoas que sofriam com insônia há anos, finalmente experimentando o sono tranquilo. Vi cristãos que viviam derrotados, descobrindo seu potencial espiritual. Um caso me marcou profundamente. Uma senhora de idade, cristã há mais de 50 anos, aproximou-se após um culto, tremendo. Por 30 anos, disse ela, todas as noites sonho com um homem de preto que me diz que não sou salva, que minha fé é falsa. Acordo em desespero, orando por perdão. Nunca contei para ninguém, porque achei que era falta de fé. Ministramos a ela naquela mesma noite. A libertação foi instantânea e poderosa. Uma semana depois, ela voltou irreconhecível. Rosto iluminado, postura diferente. Pela primeira vez em décadas, contou, dormi todas as noites em paz perfeita. Com o tempo, meu ministério cresceu. Comecei a treinar outros para identificar e combater ataques espirituais noturnos. Desenvolvemos materiais, realizamos conferências, criamos grupos de apoio e oração e descobrimos algo surpreendente. Muitos líderes, pastores e missionários sofrem silenciosamente com esses ataques. Por medo de parecerem fracos na fé ou espiritualmente imaturos, nunca compartilham suas lutas. Mas quando abrimos espaços seguros para esse diálogo, a libertação acontece em massa. Hoje, viajo por diferentes países compartilhando este testemunho. Já vi milhares de pessoas libertadas do terror noturno, famílias inteiras transformadas, igrejas despertando para uma dimensão do Evangelho que estava adormecida. E o mais incrível, Deus não apenas removeu a escuridão, Ele restaurou o propósito original dos sonhos. Em vez de portas para ataques, nossos sonhos podem ser portas para a revelação divina. Tenho visto pessoas recebendo direção, cura emocional, sabedoria e conforto através de sonhos inspirados pelo Espírito Santo. Minha jornada de libertação me ensinou que Deus não desperdiça nenhuma experiência. O conhecimento que adquiri nas trevas agora serve à luz. O inimigo me treinou para atacar, Deus me treinou para libertar. Não é só uma oração repetida que vai te proteger, é vida no Espírito, comunhão com Deus, intimidade com a palavra. O inferno ataca de noite, mas quem está escondido em Cristo encontra descanso verdadeiro. Enquanto o mundo dorme, o céu trabalha a favor dos que confiam no Senhor. Depois de anos ministrando libertação para pessoas que sofrem com ataques noturnos, aprendi algumas lições fundamentais. Quero compartilhar essas lições para que você possa aplicar em sua própria vida e ajudar outros. Primeira lição: proteção espiritual é um estilo de vida, não um evento isolado. Muitos querem uma oração mágica que resolva tudo de uma vez. Não funciona assim, é como uma casa. Você não limpa uma vez e espera que fique limpa para sempre. É manutenção diária. Segunda lição: os sonhos são um campo espiritual neutro. Podem ser usados pelo inimigo para destruir ou por Deus para edificar. A diferença está em quem tem a autoridade sobre eles. Quando consagramos nossos sonhos a Jesus, transformamos território inimigo em solo santo. Terceira lição: cada pessoa tem vulnerabilidades específicas. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Alguns são mais sensíveis a imagens, outros a sons, outros a emoções. É importante identificar suas próprias brechas e fechá-las especificamente. Quarta lição: libertação sem discipulado leva à recaída. Vejo muitas pessoas buscando ministração de libertação,
mas resistindo ao processo de transformação do caráter. Jesus advertiu sobre o espírito imundo que, ao voltar, encontra a casa vazia e traz outros 7 piores. A melhor proteção é uma vida cheia do Espírito Santo. Quinta lição: existe uma dimensão comunitária na proteção espiritual. Aquela família que me ajudou entendeu isso perfeitamente. Oravam juntos, vigiavam uns pelos outros, discerniam juntos. A igreja precisa recuperar essa mentalidade de corpo, onde protegemos não apenas a nós mesmos, mas uns aos outros. Hoje, quando olho para trás, para o jovem bruxo que eu era, sinto uma mistura de tristeza e gratidão. Tristeza pelos anos perdidos, pelas vidas que prejudiquei. Gratidão pela paciência de Deus, que nunca desistiu de mim, mesmo quando eu ativamente trabalhava contra seu reino. Se você está enfrentando batalhas durante o sono, quero que saiba: não está sozinho, não está louco e definitivamente não está sem esperança. O mesmo Deus que me libertou pode libertar você. Comece hoje mesmo aplicando estes princípios. Examine sua vida em busca de portas abertas, hábitos, relacionamentos, entretenimento que podem estar criando vulnerabilidade espiritual. Estabeleça uma rotina de preparação para o sono. Momentos de oração, leitura da palavra, adoração, declarações de fé. Consagre seu ambiente, sua casa, seu quarto, sua cama, não como superstição, mas como declaração de que aquele espaço pertence a Deus. Busque comunhão. Compartilhe suas lutas com irmãos maduros na fé. A batalha é muito mais difícil quando lutamos sozinhos. Mantenha um registro de sonhos. Anote padrões, temas recorrentes. Isso ajuda a identificar tanto ataques quanto direções divinas. O mais importante, cultive relacionamento íntimo com Jesus. No final das contas, não são técnicas ou fórmulas que nos protegem, é a presença dele. Em minhas viagens pelo mundo tenho visto um despertar. Cristãos redescobrindo a dimensão sobrenatural da fé. Igrejas voltando a ensinar sobre guerra espiritual. Pessoas comuns experimentando libertação e se tornando agentes de libertação para outros. É como se Deus estivesse preparando seu povo para tempos mais intensos. Tempos onde a distinção entre luz e trevas ficará cada vez mais clara. Tempos onde precisaremos de discernimento aguçado e proteção robusta. Você faz parte desse exército que está despertando. Sua história de libertação inspirará outros a buscarem a mesma liberdade. Se essa palavra falou com você, cobre seus sonhos com o sangue de Jesus hoje mesmo. Comece aplicando os princípios que compartilhei e observe como sua vida espiritual se transforma. Não espere até sentir os ataques. Prepare-se antes deles virem. Lembre-se, conhecimento sem aplicação é apenas informação. O que fará a diferença é como você viverá a partir de agora. Quando comecei esta jornada de libertação e ministério, não imaginava o impacto que teria. Pensei que meu testemunho interessaria apenas a um pequeno grupo, mas Deus tinha planos maiores. Hoje, recebo mensagens de pessoas do mundo todo. Pessoas que assistiram vídeos como este e tiveram suas vidas transformadas. Famílias inteiras que recuperaram a paz. Igrejas que despertaram para uma nova dimensão de ministério. Um pastor me escreveu contando como toda a sua congregação foi impactada depois que ele compartilhou estes princípios. Membros que sofriam silenciosamente há anos com pesadelos e insônia, finalmente encontraram libertação. O clima espiritual da igreja mudou completamente. Uma mãe me enviou fotos do quarto dos filhos, mostrando como aplicou os princípios de proteção espiritual no ambiente. Escreveu versículos nas paredes, estabeleceu momentos de oração em família antes de dormir, ensinou as crianças a consagrarem seus próprios sonhos. Os resultados foram imediatos. Crianças que tinham
Terror noturno agora dormem em paz. Estas histórias me fazem lembrar que estamos em uma batalha real, mas com vitória garantida. O inimigo trabalha nas sombras, contando com nossa ignorância. Mas quando a luz chega, as trevas não podem permanecer. Você não chegou a este testemunho por acaso. Se algo dentro de você ressoou com estas palavras, se você identificou padrões semelhantes em sua vida ou na vida de pessoas próximas, isso é o Espírito Santo confirmando uma verdade que talvez você já suspeitasse. Não ignore esse chamado para despertar. Não arquive essa mensagem como interessante, mas não urgente. O inimigo quer justamente que você adie sua libertação. Que pense, vou cuidar disso depois. Comece hoje mesmo. Faça uma avaliação honesta da qualidade do seu sono, dos seus sonhos, do seu despertar. Pergunte-se: estou realmente descansando durante a noite? Meus sonhos têm sido construtivos ou destrutivos? Acordo renovado ou exausto? Estabeleça novos hábitos espirituais antes de dormir. Não precisa ser complicado. 10 minutos de oração focada, declarando proteção sobre sua mente, seu espírito, seus sonhos. Leia um salmo. Ouça uma música de adoração. Declare versículos de proteção e lembre-se, não está sozinho nesta jornada. Assim como aquela família me acolheu e me ajudou, existem irmãos na fé prontos para caminharem com você. Busque-os. Compartilhe suas lutas. Permita-se ser ajudado. O sono foi criado por Deus como uma bênção, um momento de restauração. O inimigo perverteu esse propósito, transformando-o em oportunidade de ataque. Está na hora de reclamarmos o que foi roubado, de restaurarmos o propósito original do sono e dos sonhos em nossas vidas. Imagine como seria acordar verdadeiramente descansado, com mente clara, espírito leve, corpo renovado. Imagine sonhos que edificam, que trazem revelação, que fortalecem sua fé. Isso não é utopia, é seu direito como filho de Deus. Antes de encerrar, quero orar por você. Feche os olhos se estiver em um lugar apropriado e receba esta palavra. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está ouvindo este testemunho, que a mesma libertação que experimentei seja derramada sobre suas vidas. Quebro todo ataque noturno, todo pacto inconsciente, toda manipulação de sonhos. Declaro Salmos 91:5 sobre suas noites. Não temerás o terror da noite. Que o Senhor restaure o propósito original do sono e dos sonhos, descanso para o corpo, renovação para a mente, revelação para o espírito. Em nome de Jesus, amém. Se este testemunho tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Você pode ser o instrumento de libertação na vida de outra pessoa. Na biblioteca do nosso canal, você encontrará outros testemunhos poderosos que podem ajudar sua caminhada espiritual. Não deixe de assistir, especialmente o vídeo Libertação Completa, como selar sua casa contra ataques espirituais, que está passando no card agora. Não se esqueça de deixar seu like para não perder nossos próximos testemunhos. Estamos compartilhando histórias reais que têm transformado vidas ao redor do mundo. Até o próximo vídeo. Permaneça firme, vigilante e protegido pelo sangue de Jesus.